Ômega Web Rádio. Boa noite aos queridos internautas, boa noite Emerson, boa noite Marcelo. Estamos hoje com mais um programa Fatos em Destaque. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão empresarial em tempos de pandemia. Na verdade, a pandemia ainda não dá sinais de ceder, principalmente no estado de São Paulo, ainda que a Baixada Santista seja um lugar que esteja com números um pouquinho mais razoáveis, com uma vacinação até alta, mas no resto do estado de São Paulo a gente vê aí algumas regiões novamente com 98% de leitos ocupados de UTI e com agravante da variante indiana já em território nacional. Então, a grande questão hoje é se haverá uma terceira onda ou não da Covid e como que o nosso meio empresarial vai conseguir sobreviver se isso realmente acontecer. Então, a nossa convidada, que é uma psicóloga empresarial, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque tem bem mais propriedade para poder falar conosco como as empresas têm se manifestado, como ela tem se comportado diante desse quase 2 anos de pandemia. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Realmente é uma fase difícil, complicada para os empresários, para quem está com ideia de empreender, para quem começou a empreender no começo do ano passado e foi pego no meio do caminho aí de pandemia. As mudanças que ocorreram em questão de contratação, de prestação de serviço, empresas fechando, empresas tendo que se remodelar. Eu acho que é um tema extremamente importante, como você falou, eu acho que é algo que ainda vai levar um tempo para essa pandemia. Eu não digo acabar, porque eu acho que acabar talvez acabe se tornando uma gripe como tantas outras, e aí os cuidados vão ter que ser diferentes, os tratamentos, mas ainda está bem pesada a situação. Como você mencionou, parece que já está vindo a terceira onda com o vírus dito indiano, se é assim que podemos falar, né, que estava ocorrendo lá. Então, acho que é de suma importância os empresários começarem a se preparar para essa nova realidade, que ainda vai levar um tempo, e nada mais importante do que a nossa convidada. Sim. Dar esse suporte aí, você... ela, Raquel. Então, vamos lá. A gente tem a nossa convidada que já está aqui. Boa noite, Ana. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas, para as pessoas que estão vendo o nosso programa hoje. Boa noite, Raquel. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo, que está aí nos bastidores. Boa noite a todos os internautas. Espero poder dar algumas dicas e alguns toques aqui em relação a esse momento muito desafiador que todos nós estamos vivendo nesse momento. Então, o que eu tenho visto nas empresas é uma necessidade muito grande de reinvenção, de readaptação, para continuar sobrevivendo e algumas para continuar no seu movimento de crescimento. Então, o que é mais solicitado hoje é como que a gente vai criar, todas as empresas que eu tenho feito contato estão criando comissões de crise. Então, é importante que se destaquem as pessoas dentro das empresas que tenham um pouco mais de inteligência emocional, que tenham um pouco mais de trabalho pessoal, e estamos falando aí do lado psicológico e do lado emocional, mental, né, essa tríade aí, para poder não estar acima de ninguém, mas estar à frente, podendo levar um pouco de... Sabe quando a gente abre picada no meio da mata? Geralmente quem vai na frente é o que leva os arranhões e fica um pouco mais machucado, mas precisam
ter esses desbravadores e principalmente aquelas pessoas que saibam lidar com pessoas. E empresas nada mais são do que um conjunto de pessoas, seja ela uma microempresa, uma média empresa, uma grande empresa, uma multinacional. Então, todas elas são feitas de pessoas, e pessoas hoje estão numa onda de muito medo, incertezas. Nunca tivemos garantia de nada, mas a pandemia veio provar para nós que não existe garantia nem da própria vida. Então, isso nos traz, em primeiro lugar, a aproveitar muito o momento presente. E mesmo que a maioria das empresas está fazendo esse trabalho de home office, mas mesmo assim, o que eu tenho visto é que existe uma aproximação muito grande dentro das empresas. Vamos falar das empresas escola, por exemplo. As escolas tiveram que fazer uma mudança estratégica, como todas elas também, emergencial. E toda mudança que vem abruptamente traz marcas. E nós tivemos muitas famílias que se negaram a dar este apoio para os filhos, para que eles tivessem aulas online. Quantas famílias tinham apenas um computador no começo da pandemia, né, principalmente lá em 2020, e esse computador tinha que servir para fazer as reuniões dos trabalhos e as aulas das crianças. Então, houve, naquele primeiro momento, conflitos muito grandes dentro das casas. Agora, você imagina também dentro das escolas, onde os professores tinham uma facilidade muito grande de ensinar dentro da sala de aula, interagindo com os alunos, e aí, então, as salas de aula passaram a ser frequentadas pelos familiares também, inclusive interferindo o tempo todo. Você imagina o que seria, eu costumo dizer que é mais ou menos assim, é como se nas escolas, quando a gente tinha as aulas presenciais, todos os familiares estivessem juntos e sentados do lado das crianças e jovens. Então, o que a gente precisaria fazer? Termos muita atenção, termos muita paciência para que todo mundo conseguisse interagir e que o objetivo, que é ensinar e aprender, fosse alcançado. Então, agora, nesse segundo ano já de pandemia, a gente já consegue perceber que a toque de caixa, professores, coordenadores, diretores, conseguiram fazer das plataformas os seus dia a dia. Então, ficou mais fácil, mais acessível, menos conflituoso. Mas também há muita evasão de alunos. Então, os professores precisam, inclusive, pedir, às vezes implorar para que os pais ajudem e incentivem os alunos a mandar suas provas, seus trabalhos, para que hajam notas e para que não sejam 2 anos perdidos. E o que eu tenho visto nesse momento agora, além desse medo todo que todo mundo está passando, é uma adesão maior. Antes, a gente não tinha as câmeras dos alunos abertas em sala de aula. E isso era um motivo de tristeza muito grande para os professores, porque parecia que eles estavam falando para o vazio. E aí, eu, como gestora de pessoas e como psicóloga empresarial, instruí esses professores para que eles mesmos fossem os principais motivadores desses jovens e que dissessem: faça como se você fosse assistir a aula presencial. Não veja a sua aula num celular, deitado na cama, na sua cara, porque o seu cérebro não vai estar pronto para esse aprendizado. Então, faça como se você fosse para a sala de aula. Tome um banho, coloque o seu uniforme, sente-se e coloque-se para aprender.
E isso funcionou muito. O que tínhamos no começo, 5% de alunos com as câmeras abertas, hoje a gente tem 90% de alunos com as câmeras abertas. Então, acho que isso foi um diferencial muito grande. Eu vejo que está existindo dentro da pandemia, agora não só falando da empresa, mas falando também das casas, porque eu também sou psicóloga clínica, uma lente de aumento que fez com que todos nós, principalmente as pessoas que trabalhavam muito e que meio que fugiam um pouco do lar, das suas casas, tivessem uma lente de aumento e encontrassem todos aqueles problemas que foram colocados embaixo do tapete por anos a fio. Então, no primeiro momento, houve, de novo, né, um conflito familiar muito grande. Famílias que se dissolveram e também famílias que se reencontraram. Famílias que conseguiram fazer desse momento um momento muito rico de aprendizado e de conhecimento de si próprio e de uns com os outros. Isso trouxe uma riqueza muito grande. E isso acaba sendo refletido nas empresas, onde as pessoas estão mais calmas, porque não tem como acelerar. O processo de desaceleração foi imenso com esse isolamento que fomos obrigados a fazer. Então, a gente percebe nas empresas um índice muito interessante. O índice de atrasos diminuiu mais de 90%. As pessoas estão mais calmas no geral, apesar desse medo e dessa insegurança que é geral, né? É mundial, inclusive. Então, junto com o lado negativo, existe também o lado muito positivo. E nós precisamos, a todo momento, fazer escolhas. De que lado que a gente vai ficar? O que a gente vai extrair desse momento? Um pânico? Ou vamos tentar procurar soluções? Junto com grandes perdas também, né, Raquel e Emerson? Eu sei que todo mundo tem visto isso. Sim. Perdas de entes queridos muito próximos e muitos, em muita quantidade. E isso faz com que a gente fique, ao mesmo tempo, em luto, quase que constante, pelo próprio momento mundial, mas também, de novo, olhando o outro lado, valorizando muito mais a vida e cada momento que a gente passa vivo. Eu nunca presenciei, nesses 25, 26 anos de profissão, pessoas com tanta vontade de viver. E isso eu acho que traz uma qualidade e uma projeção muito boa do que a gente pode ter daqui para frente. Ana, deixa eu aproveitar, desculpa, Raquel. Não pode falar. Fazer duas perguntas até para a gente poder desenvolver melhor até o tema. Tá. Com relação ao perfil das pessoas que passaram a te procurar, houve alguma mudança que você tenha percebido ou não? E com relação ao aumento das empresas ou das pessoas, microempresários, enfim, houve um aumento nessa procura de antes da pandemia para depois? Você sentiu essa mudança? Senti, Emerson. Eu percebia que antes, a minha profissão, que eu faço administração de conflitos, eu faço consultorias e gestão de pessoas, para muitas empresas, isto era um luxo. Não a única coisa que era colocado como necessário mesmo era seleção de pessoal e treinamento e desenvolvimento. Agora, esse trabalho de administração de conflitos dentro da crise está sendo uma demanda muito grande. Tanto que antes de entrar aqui no programa de vocês, eu estava em atendimento e a minha demanda aumentou demais, empresarialmente e na clínica também. Então, o perfil das pessoas, também respondendo a primeira pergunta,
mudou, porque existe agora um pouco mais de conhecimento do que é necessário na questão psicológica, mental e emocional, para que a gente possa lidar com a crise e conseguir as melhores saídas. Então, mudou muito mesmo. Então, Ana, eu queria fazer duas questões que para as pessoas que estão vendo a gente conseguirem entender, né? Tá. Uma das competências que são mais apreciadas pelo mundo empresarial é a denominada inteligência emocional. Mas as pessoas não entendem muito o que é inteligência emocional, né? O que isso traz para a vida empresarial. Eu leciono administração de pessoas e explicar para os alunos o que é inteligência emocional às vezes é um pouco complicado no sentido das pessoas não entenderem muito o que é isso, né? E que é uma competência, na minha opinião, que é muito mais nata do que desenvolvível. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da empresa, se ela realmente está valorizando mais, né, o material humano, que é, na minha concepção, o que faz a diferença hoje, né? Os talentos, o que efetivamente isso traz de valor para a empresa, e se isso realmente está sendo praticado. Então, a primeira pergunta. Existe 7 inteligências, e uma delas é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela traz para o indivíduo a capacidade de leitura das emoções. Então, as emoções, elas não têm controle. Você vê, imagina essa cena, uma criança correndo na chuva. Para algumas pessoas, a emoção que vem de uma cena como essa pode ser uma coisa muito boa, uma nostalgia, uma alegria. Para outras pessoas, isso pode vir como melancolia, como abandono. Então, as emoções, elas vêm de acordo com os códigos que a gente vai criando durante a vida pelas experiências que a gente tem. E a inteligência vem desse conhecer as emoções, nomeá-las, e aí, então, poder controlar como você vai externar os seus sentimentos de acordo com as emoções. As emoções, elas não têm controle, mas os sentimentos e o que você vai fazer com eles, né? Como será a sua reação, sim, isso tem controle e tem... Cada vez que você consegue, por exemplo, vamos pensar na frase do Aristóteles, zangar-se é fácil, qualquer um faz isso. Mas zangar-se com a pessoa certa, pelo motivo certo, na hora certa e da forma certa, é muito mais difícil. E isso é inteligência emocional. É você conseguir modular as tuas reações sem deixar o seu emocional, o seu lado cognitivo prisioneiro de alguma coisa. Não é virar um robô, muito pelo contrário. Quem desenvolve a inteligência emocional consegue fazer, ao mesmo tempo, reações espontâneas, mas muito mais assertivas. Consegue realmente agregar. Consegue não ser uma pessoa reativa, aquela do bateu, levou. Geralmente, as pessoas mais reativas são as pessoas que têm menos inteligência emocional. E aí eu vou partir para um exemplo que eu costumo dar em sala de aula também, que é o psicopata. Geralmente, os psicopatas, eles parecem que têm uma inteligência emocional muito grande porque eles não reagem. Você pode até ofender alguém com esse tipo de transtorno, né? É uma patologia, e essa pessoa pode simplesmente não reagir. Por que acontece isso? Porque este indivíduo é desprovido do centro neural que corresponde aos sentimentos. Ele não sente, ele não tem esse lado emocional como uma pessoa normal.
Ele simplesmente vai racionalizar tudo. Todas as experiências dele serão levadas pela lógica. Isso aqui é interessante para mim, isso vai me levar onde eu quero. Então, normalmente eles não ficam doentes, porque as doenças elas estão totalmente ligadas às emoções, principalmente as emoções reprimidas, e eles conseguem realizar suas metas sem perdas. Então, eles vão racionalmente até onde eles querem. Claro que isso não é inteligência emocional, isso é uma patologia. Mas quando a gente consegue equilibrar os dois lados, o lado emocional e o lado racional, aí a gente consegue um psiquismo muito mais saudável. E a outra pergunta que você me fez foi... como é que foi mesmo, Raquel, a segunda pergunta? Se o material humano está sendo valorizado hoje em dia mais do que antigamente. Sim, muito mais. Porque a gente percebe que os CEOs e os dirigentes mais do staff da empresa, eles estão voltados agora, obrigatoriamente, para a sustentabilidade ecológica e também para a integração do ser humano, principalmente nas diversidades. A gente percebeu, nesses 2 anos de pandemia, como as inclusões estão sendo extremamente cobradas pela sociedade. Então, isso faz com que a valorização do ser humano esteja muito em alta. E aí, mais uma vez, como é importante um trabalho de autoconhecimento. Conheça-se, melhore-se, para você também ser uma pessoa competitiva no mercado. O que você vai trazer de melhor? E aí, o que também trouxe a pandemia? A descoberta de novos talentos, as reinvenções e as transições de carreiras, porque muitas empresas fecharam, principalmente a área de entretenimento. Toda essa área foi a primeira que foi tirada. Então, muitas pessoas dessas áreas, elas se reinventaram, fizeram uma transição de carreira. E quando a gente faz uma transição de carreira, a primeira pergunta que se faz é: qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? O que você vai fazer bem feito que vai fazer com que você se destaque no meio de uma multidão? Então, a gente percebe que agora quem está procurando o trabalho dentro do hospital, dentro de uma empresa de alimentação, dentro de um supermercado, são pessoas que estão pensando mais nessa veia de vocação e de interesse e de... enfim, eu acho que isso traz uma qualidade do ser humano, uma força de trabalho profissional muito mais qualificada por si só. Então, acho que isso traz para a gente agora uma importância da psicologia e do ser humano dentro da empresa muito maior do que nunca foi na vida. Então, Ana, quando você falou de conflito, né? Algumas empresas maiores principalmente, tinham um setor específico para poder dirimir conflitos, porque, na verdade, lidar com o ser humano é o grande problema que a gente tem hoje, né? É muito difícil você pegar pessoas com ideias diferentes em grandes empresas e conseguir evitar conflitos, né? Além dos problemas pessoais que são levados para a empresa, o empregado brasileiro é muito peculiar, né? Um PhD estudou o empregado brasileiro porque ele leva para a empresa como se fosse a segunda família dele. E essa questão dos conflitos, ela vem sendo agravada agora, você acha, na época da pandemia, ou ela ficou mais minimizada em razão do home office? Porque a média de diretores e gerentes, só para resolver conflito, quando não tem uma área específica, chega a 80% do tempo deles só para isso. Uhum.
Então, na sua experiência profissional, isso na pandemia com o home office melhorou ou piorou? Olha, Raquel, eu vejo as duas coisas. Piorou, porque justamente esse problema que você colocou, que é trazer o problema pessoal para dentro da empresa, agora a empresa está dentro de casa. Então, o problema que já estava lá agora faz parte. Agora, numa reunião de negócios, existe uma briga de irmãos atrás, ali no outro cômodo, por exemplo. Então, isso trouxe um agravante muito grande nos conflitos para resolução de problemas. E melhorou no sentido da escala de valores. Hoje o ser humano ele busca mais se melhorar pessoalmente, justamente por conta dessa lente de aumento que aconteceu dentro das casas, e aí que não dá mais para a gente colocar problema embaixo do tapete e deixar para depois, porque não existe mais esse depois. Então, nesse ponto, melhorou. As pessoas estão indo mais espontaneamente, mais livres, não tem muito mais o que esconder. Antes se colocava nas redes sociais, por exemplo, mitos, felicidade o tempo todo. E hoje, com o home office, você vê a casa da pessoa. Você vê como que existe aquele cenário ali, qual é o clima que ela vive. Então, e isso também se dá ao evento tecnológico. As coisas acontecem e ficam veiculadas simultaneamente. Quanto mais nós tivermos transparência em quem realmente nós somos, melhor serão as resoluções de conflitos nas empresas. Então, a maior parte dos conflitos, de ideias, inclusive, é porque as pessoas não se conhecem. Elas, às vezes, brigam por coisas que nem são importantes para elas. E não param para se perguntar, por que eu estou brigando por isso? É só aquela velha veia competitiva. Eu preciso ter razão. A minha ideia precisa se sobrepor. Então, eu vou brigar até o fim. Isso a gente vê que não leva a absolutamente nada. O que agrega realmente esse profissional que trabalha na administração de conflitos, ele é o grande condutor dessa integração, integrar ideias. E as pessoas estão ficando muito mais familiarizadas com isso, mesmo que não tenha dentro da empresa um setor específico para isso. Os próprios gestores, diretores, gerentes, coordenadores, as lideranças em si, já têm essa incumbência de fazer essa junção de ideias. Pega o melhor de cada um, e não ficar mais naquela cultura do erro, e sim a cultura do acerto. A gente percebe que não tem mais tempo. O tempo ficou uma coisa muito curta. Ana, eu queria aproveitar um gancho do que você falou aí, com relação a trazer os conflitos para dentro de casa, porque agora o pessoal acaba trabalhando no home office, enfim, acaba meio que misturando tudo, né? Sim. Qual o conselho que você daria para o pessoal que está trabalhando em home office para evitar de que isso aconteça? Ou seja, de que ele acabe trazendo os problemas da empresa para dentro da casa e de casa ele acabe levando para a empresa, porque acaba meio que estando tudo num mesmo balaio, digamos assim. Sim. Diferente você sair da sua casa, você vai para o ambiente de trabalho, tal, deixa lá, vem. Hoje em dia não, que nem você falou, ligou a câmera do celular, do computador, está dentro da tua casa e vice-versa. Exato. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, assim, qual o conselho que você dá para o pessoal que de repente está assistindo? O que pode evitar? Primeira coisa, investir na saúde familiar. Antes a gente investia muito na saúde social, sempre para o lado de fora. E agora, antes das reuniões, antes dos momentos de trabalho e no momento que as pessoas estão mais intimamente ligadas e necessariamente ligadas, precisa haver mais diálogo, mais comunicação. Essa comunicação precisa ser livre dentro das casas,
Quanto mais você puder falar o que você sente, o que você quer, falar das suas expectativas, falar do seu momento financeiro, falar dos seus medos, compartilhar os seus medos com a sua família, quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir dividir o teu tempo dentro do mesmo ambiente. Porque se você não faz isso, tudo vai ficar misturado mesmo. Então, a gente precisa dar vazão, trazer à tona e resolver realmente os problemas. E a melhor maneira de fazer isso é com a comunicação direta. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de se abrirem, dizerem o que sentem. Isso é uma coisa muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, esse momento que a gente está vivendo é extremamente urgente que as comunicações sejam fáceis, comuns, muito praticadas. Tudo que a gente exercita bastante fica mais fácil, né? Então, essa é a minha dica. Conversem, falem o que vocês sentem, falem de expectativas, falem do que não está bom e escutem também. A escuta é algo muito... Tanto que se fala da arte da escuta, a arte de ouvir, e não simplesmente a gente ouvir o que a gente quer. A empatia. Empatia não é você dizer, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu faria outra coisa. Não. Empatia é você dizer, se eu estivesse no seu lugar, provavelmente eu sentiria como você, ouviria como você, pensaria como você e faria o que você fez. Isso é empatia. Você se colocar no lugar do outro de verdade. Aí facilita muito as convivências, tanto pessoais como profissionais. Então, a gente vai falar um pouquinho das pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a Sônia Penha falou boa noite, o Fernando Passos, boa noite a todos, Michele Tiziane, boa noite, Maria Aparecida Coelho, boa noite, Maria Purificação, boa noite a todos e um bom programa. O Carlos Eduardo Martiniano, boa noite a vocês. A Ana Detter, fantástica, uma profissional psicóloga de exímia competência e capacidade e está se revelando uma excelente fotógrafa. Carlos Eduardo perguntou o seguinte... a frase bateu, levou é um lado irracional? Sim, totalmente irracional. Porque se bateu, vamos ver se realmente aquilo é para você. Porque muitas vezes as pessoas estão apenas reagindo e projetando algo que é delas em cima de outra pessoa. Então, quando você simplesmente bateu, levou, aqui não tem, justamente o assunto que a gente está falando, não tem inteligência emocional alguma. É só reação, mas não tem nenhum filtro, nenhuma inteligência, nenhuma racionalização. O Fernando Passos também fez uma pergunta. Gostaria de saber em que tipos de psicopatia são mais propensas a essa frieza e o que leva o indivíduo a cometer crimes. A psicopatia é uma patologia super importante e que leva a cometer crimes. Não são todos os psicopatas que são criminosos, mas quase todos os assassinos são psicopatas. Agora, existe uma tendência muito grande de uma reação imediata, por exemplo, de um ciúme absurdo, e a pessoa ter uma reação totalmente instintiva, sem nenhuma racionalização, e acabar cometendo um crime. Isso não é uma patologia, isso é uma reação totalmente emocional, impulsiva ao extremo, que pode levar um indivíduo dito normal a cometer um crime. Sim, isso pode acontecer. Ana, aproveitando esse tema da patologia, da psicopatia, e o tema que nós estamos
debatendo aqui, até que ponto eles podem atrapalhar o bom relacionamento dentro de uma empresa? Se você consegue identificar isso de forma clara, ou é mais difícil? Pela sua experiência, o que você consegue? O que a gente consegue perceber são alguns transtornos emocionais. É muito mais fácil a gente perceber uma psicopatia e uma patologia mais grave, porque o comportamento das pessoas, eles são extremistas. Mas no meio disso tudo, existem os transtornos, os problemas emocionais, as depressões, as depreciações, que é a autoestima rebaixadíssima. Então, são pessoas muito carentes, que precisam de atenção o tempo todo. Pessoas narcisistas, pessoas egoístas. Isso tudo existe dentro da empresa porque a empresa é feita de pessoas, e pessoas estão... você percebe que a saúde mental é algo que não é muito... é falado no dia do mês da saúde mental durante o ano, mas não é algo que exista de uma forma profilática no nosso país. É uma coisa que é muito ainda pouco falada, tem muito mito ainda em cima, e, na verdade, a gente tem uma gama enorme de doenças mentais que não são tratadas e nem detectadas pelo próprio doente. E existe também, junto com isso, com essa onda de autoajuda em tudo quanto é lugar, e que traz assim, você tem que ser feliz o tempo todo. Isso também não é normal. Tristeza é normal, mas não é necessariamente depressão. Tem muitas pessoas que estão tristes porque houve perdas, porque houve algum momento, algum evento que deixou triste. Isso faz parte do ser humano. Mas o que a gente vê muito é positivismo o tempo todo. Você tem que estar feliz, você tem que estar em alta. Isso não é normal. E nem também aquele quadro depressivo, onde a pessoa o tempo todo está de mau humor, aquele que fala bom dia por quê, bom dia só se for para você. Isso também pode denotar um transtorno de humor, que é muito comum e que tem tratamento. Mas as pessoas deveriam ter essa educação emocional desde cedo nas escolas. Bullying, você vê, tem tantos transtornos, e nem só transtornos, mas distúrbios, desvios, comportamentos indesejáveis, e que simplesmente são, às vezes dentro da empresa, colocado com sanções de punição. E, na verdade, o que precisaria acontecer é uma educação. Eles entenderem que pode-se reagir de várias formas, pode-se não levar as coisas para o lado pessoal, pode-se entender o que é, por exemplo, uma projeção. Então, Ana, eu queria perguntar o seguinte, você falou da questão do autoconhecimento, né? Uhum. E as empresas hoje em dia, algumas empresas, né, as maiores, elas fazem trabalho de coaching, de desenvolvimento, elas tomam cuidado na hora de promover alguém para saber se essa pessoa está adaptada àquela promoção ou não, para não terem que demitir, perder, às vezes, um funcionário muito bom, porque simplesmente ele não tem perfil para uma outra vaga. Você acha que isso na pandemia, esse coach de desenvolvimento, ele está aumentando também para que as pessoas se conheçam melhor? Porque é muito difícil você pedir para uma pessoa se autodescrever e ela conseguir fazer isso. Porque as pessoas não se conhecem. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tive uma carreira muito grande de selecionadora, de análise de perfil de pessoas. Então, quando a gente falava numa seleção, fala 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, que são uma coisa muito comum, quando chegava nos pontos negativos era um transtorno, porque geralmente falava, eu sou perfeccionista.
como se isso fosse uma coisa boa, né? Eu tenho um preciosismo para fazer as coisas e que é muito bom. Não, não era bom. Então, esses pontos que antes da pandemia vinham sendo mais trabalhados dentro das empresas, eu acho que houve uma quebra, porque os coaches, eles, na verdade, é assim, existe uma diferença muito grande de coaches e psicólogos. E os coaches, eles podem se formar coaches, mesmo não tendo nenhuma vivência em psicologia, e vão trabalhar com pessoas. Então, isso eu acho temerário. O que eu vi em muitas empresas depois da pandemia? Os próprios coaches de desenvolvimento entraram em colapso, porque não tinham esse autoconhecimento necessário para trabalhar com outras pessoas. Não é exigido de um coach, numa formação livre de coach, o mesmo que é exigido de um psicólogo para ele poder se formar e finalmente atender pessoas. Demora 5 anos para ele poder fazer isso. Então, você vê, a pandemia acabou trazendo um contraste muito grande e deixando vir à tona o que deveria vir mesmo. Eu acho que a pandemia acelerou o que já estava em curso. Então, a gente teve uma emergência, uma avalanche de coaches há 4, 5 anos atrás, e agora houve uma filtragem muito grande de quem realmente tem essa capacitação para lidar com pessoas. E a gente viu que não são muitos, não. São poucos. Então, Ana, o Fernando Passos está perguntando, a gente tem visto muito caso de espancamento e morte de crianças. Sim. É possível detectar esse tipo de comportamento antes da agressão? Olha, sempre tem sinais, Fernando, sempre tem. O que a gente precisa fazer é querer ver. A criança, quando a gente trabalha com criança em consultório, a gente chama de ludoterapia, e a criança, num simples desenho, é capaz de mostrar como ela se sente e o que ela vê no dia a dia dela. Então, as crianças, elas são muito genuínas e puras. Se os adultos ao redor conseguirem escutar, conseguirem perceber o comportamento, de repente, que muda de uma criança, ele vai conseguir detectar que ali pode estar acontecendo alguma coisa com ela e que talvez seja necessária uma intervenção. Assim como também acontece com adultos que passam por violência doméstica, não só mulheres, mas homens também. E muitas pessoas não falam, porque têm vergonha de colocar isso, principalmente dentro das empresas. Mas você percebe pelo comportamento delas, todas as pessoas que sofrem algum tipo de agressão, seja psicológica, seja física, ela vai dar sinais. Ela vai ser uma pessoa mais introvertida, mais envergonhada, ela vai tentar se esconder. Uma pessoa que está de bem com ela mesma, ela tem uma facilidade maior de se expor, de expor suas ideias, de expor sentimentos. Então, só isso já é um sinal para que a gente consiga analisar um pouco mais de perto as pessoas. Acho que se a gente tiver um genuíno interesse, a gente consegue perceber, sim. Eu acho que, só pegando um pouco esse teu gancho, Ana, porque aí uma experiência que eu vivenciei de perto, essa questão de criança, acompanhamento psicológico, enfim. Uhum. Eu acho que é muito importante ter um profissional que entenda bem da questão relacionada à criança. Porque, às vezes, dá uns sinais bem sutis e se o profissional não estiver atento àquele sinal que a criança, de repente, está dando, às vezes passa batido. Então, quando você fala assim, as pessoas têm que ficar atentas aos sinais, é importante, mas eu acho que é mais importante ter um profissional que consiga visualizar aquilo e falar, peraí, vamos seguir por esse caminho aqui, que tem alguma coisa aqui que não está muito clara.
E nesse caso específico que eu estou falando, eu percebi que o profissional que cuidava da criança acabou meio que se perdendo nesse processo todo. E aí você vê que a criança dava uns sinais e o profissional meio que... Não, é normal. Eu só olhava assim, não é normal. O que essa criança está fazendo e as atitudes que essa criança está tendo não é normal em relação à situação. E aí depois acabou mudando de profissional, aí a coisa começou a tomar um outro rumo, e aí a coisa foi meio que se acertando. Perfeito. Mas É, é Emerson. importante isso, né? Existem profissionais e profissionais, né? Mas acredito que, como você está colocando, essa criança foi levada a um profissional justamente porque ela deu sinais. Sim. E aí, na verdade, foi um profissional que não estava à altura dessa capacidade para poder fazer esse tratamento. Então, sim, a gente vê profissionais de todas as áreas que não têm. Normal. Mas você vê, sinais acontecem. Pais, irmãos, professores, as pessoas que lidam com as crianças têm essa capacidade de perceber que algo não vai bem, que tem alguma reação que não é normal. Então, sim, aí sim, procura o melhor profissional que você puder. Não economize com a criança de jeito nenhum. Até porque a mente humana, ela vai denominar tudo. Se você vai colocar a mente de uma criança num profissional que pode confundir ela mais ainda, o problema que era simples pode ficar mais grave ainda, né? O prejuízo pode ser muito grande, sim, com certeza. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui do Diego da Conceição. Ele fala: com a pandemia, todos ficaram mais conectados às redes sociais. Até que ponto é aceitável e ético as empresas monitorarem e até punirem, direto ou indiretamente, os funcionários por conta de suas postagens? Boa, muito boa essa pergunta. Então, isso mudou muito da pandemia para cá. O que a gente vê, o que a empresa pode intervir é quando o profissional faz uma postagem sobre a própria empresa. Isso a empresa pode intervir, porque isso é antiético. Agora, o que ela vai colocar na sua própria rede social, aí é uma questão mais de moral, pudor, ética, e que isso deve ser levado em conta, mas numa conversa, não como uma punição e não com um monitoramento tão severo dessa maneira. Porque você vê que as redes sociais, hoje, elas são um veículo de comunicação, mais do que qualquer coisa. Então, é uma ferramenta que o ser humano começou a aprender a usar de alguns anos para cá. Éramos todos analfabetos em redes sociais e agora a gente está aprendendo a usar um pouco mais. Mas as empresas podem e devem intervir quando existe, por exemplo, uma vez teve uma demissão não, foi uma seleção de pessoal, onde uma candidata participou de uma dinâmica de grupo e ela estava se candidatando a uma vaga e ela colocou uma postagem falando que ela detestou as pessoas que estavam lá, começou a falar mal das vestimentas das pessoas, começou a falar mal de todo o ambiente, e aí o gestor falou: que bom, você acabou de me ajudar muito na seleção que eu precisava fazer com você, parabéns. E é óbvio que ela não foi aceita, né? Ela foi cancelada. Bom, acompanhando essa questão das redes sociais, é importante que as pessoas saibam que algumas empresas, elas descartam os funcionários de forma, quando tem uma promoção ou uma seleção para ocupar um cargo, às vezes só pelas redes sociais. Então, as empresas têm utilizado, sim, essas redes sociais, até para evitar algumas pessoas que postam questões radicais, para que ela evite conflitos lá na frente, né? Então, isso é uma coisa importante que todo mundo saiba, que a rede social não é uma terra de ninguém. Isso pode causar consequências
dentro da sua empresa, dependendo do que você posta, né? E eu acho que cada vez mais as empresas têm utilizado desse mecanismo. Sim. Você acha também isso? Porque é o que eu tenho visto, pelo menos. Eu não vejo que elas utilizam somente isso. Isso é uma das ferramentas, mas sim, quando existe discurso de ódio, quando existe incitação às drogas, coisas desse tipo, sim, essa pessoa não vai conseguir uma colocação boa dentro de uma empresa. Inclusive, isso é uma das informações quando se faz uma orientação profissional. A sua rede social hoje é o seu cartão de visita. O que você quer? Lembra quando a gente colocava simplesmente sorria, você está sendo filmado? E que era em elevadores, algumas empresas e tal. Hoje é o tempo todo. Então, você está diante de uma câmera o tempo todo quando você está na rede social. Está todo mundo ali te observando. Tem que tomar muito cuidado, sim. Não pode colocar qualquer coisa. Você tem que ver que você está, querendo ou não, influenciando pessoas. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, veja que imagem que você quer vender. Escolha muito bem feita. Outra questão que eu gostaria de falar assim, para você é a questão do assédio moral e o assédio sexual. Se com a pandemia foi sentido uma diminuição dessas duas questões que são graves, né? E que a gente sabe que às vezes as pessoas deixam de fazer a denúncia para não perder os seus empregos, ou se a pandemia agravou essa situação em razão do desemprego ter crescido muito. Olha, é muito interessante essa pergunta, Raquel, porque quando a gente fala da empresa presencialmente, os assédios eram mais feitos ali, nos olhares, nas pegadas, naquelas saídas furtivas. Então, era muito mais visível. A fisionomia da pessoa que era assediada era muito visível. Se ela estivesse dentro do setor dela, muitos colaboradores ali do lado iriam perceber. Agora, com o home office, esse indivíduo tem duas possibilidades. Uma é que ele tem mais acesso direto e íntimo, porque a pessoa está dentro da casa dela, mas, em segundo lugar, tudo que ele fizer, a não ser em chamadas de vídeo, que não são gravadas, né? Mas tudo que ele escrever, tudo que ele fizer, vai ser usado contra ele, está registrado lá. Então, eu tenho visto muito mais até processos por pessoas que estão sendo assediadas e que são pessoas meio desavisadas e que acham que vão passar impune e não passam. Então, vão ser pegas mesmo. Isso eu achei que foi uma boa medida para solucionar um pouco esse assédio que estava muito absurdo. Então, Ana, tem mais uma pergunta do Fernando Passos. Ele está perguntando se é complicado colocar a questão política, a sua preferência política, se isso pode interferir numa vaga de emprego, por exemplo. Olha, há controvérsias. Isso pode, sim. Dependendo de como você coloca, se isso for a sua bandeira, e você estiver falando de um profissional que precisa de uma certa neutralidade, porque vai lidar com pessoas de todas as formas, isso pode ser um fator impeditivo, sim. Então, acho que cada um vai ter que perceber bem qual é a sua área de trabalho, sua área de atuação, e analisar se o fato de você ter uma preferência X ou Y política não vai influenciar negativamente a sua imagem dentro de uma empresa. Sim, bom, a gente está caminhando para o final do programa. Emerson, você quer fazer mais algum comentário? Não, eu gostaria de agradecer, Ana, a sua presença.
dando um enfoque diferente nessa questão da pandemia, nessa questão empresarial, que acho que as pessoas agora que estão começando a entender um pouco como é que funciona esse campo de internet, ligado ao trabalho home office, como lidar com isso, como proceder, que nem você acabou de comentar a questão do assédio. Fiquei pensando aqui, a hora que você falou, como é que pode uma pessoa querer assediar a outra através da internet? Porque vai ficar tudo ali. Exatamente. É o que você falou, na hora que vai tomar o café, ele pode soltar uma graça no ouvido, passa uma mão aqui, faz alguma... É mais sutil, porque não é todo mundo que vai acabar vendo, e fica a palavra de um contra o outro, não é, tal. Sim. É você pensar que através de um e-mail, que através de um chat, a pessoa continua fazendo isso, ou é ser muito burro, ou muito cara de pau, ou achar que não vai dar em nada. Ou algum transtorno emocional que precisa ser tratado. Pode ser também, vendo por esse lado que você falou agora. Pode ser também. Então, eu acho que foi interessante isso que você mencionou, assim como outras questões também, das pessoas estarem se preocupando em mudar a sua forma de ver a parte empresarial, até por conta de todas essas mudanças que ocorreram e que ainda estão ocorrendo, questão de trabalho, questão de ambiente de trabalho, de relação interpessoal. Então, achei bem importante essas suas ponderações, acho que ainda tem bastante coisa que podemos falar em um próximo programa, explorar bastante. Então, assim, agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Eu tenho as suas considerações ainda, mas as minhas estão encerradas por hoje. Muito obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço. Eu queria te fazer, assim, uma pergunta, porque as pessoas hoje em dia, né, usam muito a rede social, o WhatsApp, e ficou muito informal essa relação até empresarial, né? Sim. Então, na minha opinião, existe uma perda daquele olho no olho. É lógico que agora não se pode, mas essa geração que está chegando, ela evita ao máximo até falar pelo telefone. Você acha que isso, depois da pandemia, ele vai ser resgatado para a gente ter... Porque é muito diferente você fazer uma reunião presencial e uma reunião via internet. Você não sente aquela pessoa. É como dar aula presencial e dar aula... Você não sente o aluno, não tem o feedback não chega. É verdade. Não interessa se é com câmera aberta, fechada, não chega. Então, você acha que após pandemia, esse novo normal, isso vai começar a ser valorizado de novo? Raquel, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente está fazendo esse canal aqui, é frio, né? Não tem calor humano aqui. E eu acho que as pessoas com mais idade não vão ter esse problema para retornar, mas os jovens sim. Porque eles que estão já vindo nesse processo tecnológico, já desde cedo, né? Você vê incrivelmente e lamentavelmente crianças que nem são alfabetizadas já mexendo nos seus tablets e celulares, e isso traz uma robotização muito preocupante. Fora que o contato com a natureza também praticamente inexiste. Então, isso sim vai trazer um prejuízo muito grande. Vai ter que ser aprendido, não é nem reaprendido. O que eu vejo muito dos jovens que se comunicam pelas redes sociais, eles abreviam as palavras que já são abreviadas. E quando eles estão ao vivo, eles não têm nenhum diálogo. Eles não conseguem conversar. Se você for numa reunião de trabalho de grupo, de jovens, você vê que eles não conversam. Eles trocam e compartilham coisas pelo celular. E falam sobre esses conteúdos
no próprio celular. E quando você tira o celular, eles não têm esse olho no olho, eles não sabem fazer isso. Mas isso também é muito da responsabilidade dos pais, workaholics, que trabalhavam demais e que davam os seus aparelhos para as crianças ficarem quietinhas. Então, esses são os jovens que a gente tem hoje. Eu acho que eles vão ter bastante dificuldade, sim, quando essa pandemia terminar, ou como vocês colocaram no começo, e eu também concordo com isso, a gente vai ter que tomar sempre cuidado com esse vírus, porque agora ele já se instalou, vai ser uma nova realidade mesmo, mas eu acho que vai ter que ter uma nova aprendizagem na comunicação e nos relacionamentos interpessoais dos jovens, vai ser muito necessário, tanto que a gente vê quantos jovens que cometem suicídio hoje em dia, isso é um número absurdo, porque eles não se sentem capazes de se sentir pertencentes. É bem triste isso. Isso a gente vai ter que ter um bom olhar daqui para frente para a gente poder tentar dar uma solução para esse problema novo que a gente vai enfrentar. Bom, Ana, eu te agradeço muito. A gente ainda tem muita coisa para explorar do tema, né? Já fica o nosso convite aqui para um próximo programa. E realmente você foi muito clara, né? Porque é difícil também essa clareza na hora de passar as respostas. Isso é muito importante que as pessoas entendam que ter um discurso claro é algo fundamental nos dias de hoje, porque é importante para as pessoas entenderem o que a gente está falando e elas conseguirem pensar sobre isso. Eu te agradeço muito, realmente, a participação e até a próxima. Muito obrigada a todos os internautas, muito obrigada, Emerson, boa noite, Marcelo, e até o próximo Fatos em Destaque. Até mais. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Ana.